Capítulo 15. A Nova Superiora, Devoção Soberana de Margarida, Transportes Inefáveis de Amor, os dias e as noites diante do Santíssimo Sacramento. Tendo a Superiora do mosteiro, Soror Hersant, terminado os 6 anos do seu ofício, voltara a Paris, passando a direção à Madre de Salmaise. Oriunda de nobre família parlamentar, fora escolhida por Santa Joana de Chantal, que ao abençoá-la pressentia que atingiria a um alto grau de perfeição e seria mais tarde uma das superioras mais venerandas da sua ordem. Dotara a Deus de grande madureza de critério, de um espírito resoluto e hábil na direção dos negócios e de um coração abrasado incessantemente da mais ardente caridade. Chegada a Parai, poucos meses antes da profissão da Nossa Santa, reconheceu imediatamente que existia nela o Espírito de Deus e a admitira aos votos, apesar de que a primeira superiora não se tivesse assegurado dos caminhos extraordinários que ela seguia. Deus enviou-a expressamente para dirigir Margarida nas suas ansiedades e no meio das grandes provações que deverá enfrentar, e a fim de que reconhecesse a verdade das próximas revelações do Sacratíssimo Coração de Jesus. A jovem virgem chamava-lhe a atenção, mais do que as outras irmãs, pelo fervor extraordinário e as virtudes que já mencionamos. O amor de Deus costumava consumir o seu coração como um holocausto e com tais ímpetos que o corpo muitas vezes não podia resistir e desfalecia. De constituição delicada e muito pálida, parecia que através da sua carne se avistava a ardente chama do espírito. Já dissemos que ela vivia numa comoabstração contínua, como se já no céu estivesse a sua alma, e que as suas irmãs deviam despertá-la e sacudi-la para reconduzir à terra. Devemos agora falar da devoção soberana de Margarida, da devoção ao Santíssimo Sacramento, na qual muito teremos que contemplar e gozar. A esposa do adorável Redentor já não saía da capela, passava aí horas inteiras de joelhos com as mãos postas, os olhos fitos no tabernáculo, sem ouvir nem ver nada do que se passava ao redor dela. Dir-se-ia, como já fizemos notar, que a sua alma se desprendia dos lábios e voava até dentro do santo tabernáculo, para receber de Jesus o bem-aventurado amplexo, deixando no pavimento do coro o seu corpo e retomando-o quando a obediência a chamava a outra parte. Atesto, diz Soror Margarida, da Touze, ter visto aquela irmã passar quase um dia inteiro, principalmente aos domingos e dias santos, diante do Santíssimo Sacramento, com um recolhimento tão profundo que toda a comunidade ficava estupefata, sem saber como pudesse ela, fraca como era, ficar tanto tempo na mesma posição. Perguntando-lhe as companheiras como pudesse resistir tanto tempo, respondeu-lhes que naquelas horas estava tão preocupada a contemplar o amor do seu esposo celeste que não sentia o corpo. Muitas irmãs dispuseram no processo de canonização que a tinham visto passar até 12 horas em êxtase diante do altar. Era um espetáculo que inspirava a compunção e despertava nos que o contemplavam as mais ardentes chamas de amor a Jesus, escondido na Santa Hóstia. As monjas levantavam-se até de noite só para contemplar Margarida naquele estado. E não só as irmãs e as jovens educandas, mas até os fiéis cristãos iam à grade nos dias em que estava exposto o Santíssimo Sacramento para observar a Santa Virgem insensível ao calor e ao frio e esquecida das necessidades da natureza. Só havia uma palavra capaz de reconduzir a terra e despertá-la da sua profunda contemplação. Era a voz da obediência. Insensível a tudo mais, a esta palavra ela despertava e, saudando docemente o altar, dirigia-se prontamente para onde a chamavam.
Outras vezes as companheiras, para prová-la, simulavam ordens da superiora, e a santa obedecia prontamente, abandonando a capela. Lembro-me, diz a Madre Isabel de Lagarde, que uma vez, querendo experimentar a virtude da serva de Deus, depois de ter pedido a competente licença, fui dizer-lhe ao ouvido, na noite da Quinta-feira Santa, em que fazia um frio intenso: minha irmã, nossa superior ordena-vos que vos vades aquecer. Imediatamente, fez genuflexão, saiu da igreja, aqueceu-se ao fogo durante um quarto de hora. Depois do que voltou ao seu lugar, e aí ficou durante toda a noite, até a manhã, a hora da prima. Os assaltos do divino amor eram, por vezes, tão violentos que caía redondamente ao chão, perdendo os sentidos, sendo preciso depois reconduzi-la até sua cela. Que maravilhas sucediam na alma da santa! Que obras realizava Jesus no seu coração? Vê-lo-emos em breve. No ano de 1673, começou a passar parte da noite diante do Santíssimo Sacramento. É belo, sem dúvida, no silêncio da noite, quando todos descansam, fazer companhia a Jesus ao trêmulo bruxelar da lâmpada no santuário. Ouvem-se, então, as palpitações do coração adorável. Conhece-se a grandeza infinita do amor, que o levou a encerrar-se prisioneiro dentro do tabernáculo. Aí espera, com impaciência, o raiar do dia, para encher de graças os seus filhos prediletos. À noite, quando se fecham as portas das igrejas, não descerão do céu os anjos em revoadas para cortejar ao soberano Rei da Glória, para amá-lo e adorá-lo, em lugar dos homens que se recolhem ao descanso? Capítulo 16. Primeira revelação: o coração de Jesus fulgurante como o sol, coroado de espinhos e encimado por uma cruz. Amor excessivo pelos homens, maravilhoso efeito da visão. Cheios de reverência e amor, aproximando-nos dos mais belos dias da vida da nossa santa, quando Jesus descobriu o peito e lhe mostrou o seu dulcíssimo coração. Foram 3 as grandes revelações desta devoção inefável, reservada nos últimos tempos da Igreja, a reacender nos fiéis o amor de Deus. A primeira realizou-se no dia da festa do glorioso apóstolo, que na última ceia reclinou a cabeça sobre o peito adorável do Salvador e auscultou as divinas palpitações do seu coração 3 vezes santo. No dia 27 de dezembro de 1673, achando-se Margarida em oração diante do Santíssimo Sacramento, mais fervorosa do que nunca, foi arrebatada em êxtase e o Divino Salvador concedeu-lhe o privilégio do discípulo amado, permitindo-lhe que reclinasse a cabeça sobre seu peito augusto e experimentasse as maravilhas do seu amor. Jesus fez-lhe depois contemplar o seu coração sacratíssimo, oculto até aquele dia, todo fulgurante de luz, mais fúlgido que o sol meridiano, mais transparente do que um cristal e consumido como uma fornalha pelas chamas do seu amor aos homens. A chaga que lhe abrira na cruz do soldado romano aparecia visivelmente e estava toda circundada de espinhos e encimada por uma cruz. Enquanto Margarida, fora de si pela comoção e pelo afeto, contemplava aquele espetáculo, Nosso Senhor tomou a palavra e disse-lhe: O meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, que já não podendo conter dentro de si as chamas da sua ardente caridade, vê-se obrigado a expandi-las por teu intermédio e a manifestar-se a fim de enriquecê-los dos seus preciosos tesouros e das graças de que necessitam para evitarem a eterna perdição. E acrescentou: Eu te escolhi como um abismo de indignidade e ignorância para a realização de tão grande desígnio, a fim de que seja tudo feito por mim mesmo. Pediu-lhe depois o coração
e recebendo, colocou-o dentro do seu, como um átomo numa fornalha ardente. Em seguida, retirando de si uma chama ardente em forma de coração, colocou-lhe no peito, dizendo: Aqui tens um precioso penhor do meu afeto. Encerro no teu peito uma centelha das chamas mais vivas do meu amor, para te servir de coração e consumir-te até o último momento. Até aqui tiveste o nome de minha escrava. De hoje em diante, chamar-te-ás a discípula predileta do meu coração. Depois de tão excelso fervor, que durou por longo espaço de tempo, durante o qual ela não sabia se estava no céu ou na terra, permaneceu por muitos dias toda inflamada de amor, e não podia falar, comer e agir, senão fazendo grande violência, como se tivesse que tirar do céu a sua alma para animar o corpo. A majestade divina tinha invadido inteiramente o seu ser, e o amor tinha despertado nele chamas que ardiam sem cessar. Uma humildade profundíssima foi o fruto que lhe deixou a visão daquele coração sacratíssimo, que é manso e humilde. Desejaria ajoelhar-se no meio do refeitório e revelar publicamente as suas culpas, para ser desprezada por todas as suas irmãs. De então por diante, sentiu do lado do peito a pontada de uma chaga invisível por toda a vida, a qual lhe causava agudas dores e, ao mesmo tempo, a consumia de um amor santo. O seu peito experimentava a agonia da lança que transpassou o do Divino Mestre e o ardente amor que devorava o coração divino. Mas a ferida não aparecia visivelmente como no lado do glorioso patriarca de Assis, do qual até sangue vivo jorrava. Jesus lhe a escondera, como fizera outrora com a Santa Virgem de Siena, a qual, depois de ter recebido 5 estigmas, pediu ao seu esposo celeste os ocultasse aos olhos dos homens, para evitar a maravilha e a veneração. Esta revelação do coração divino assinalou na vida de Santa Margarida um aumento em todas as virtudes e um progresso maravilhoso no amor celeste. Os meses seguintes pareciam-lhe os primeiros dias da primavera, nos quais, depois de uma longa e silenciosa preparação, a terra de súbito veste-se como uma esposa, cobre-se de um manto esmeraldino, matizado nas mais fragrantes flores, embalsamando o ar e alegrando o coração. Todas as irmãs notaram o rápido progresso de Margarida na virtude e pressentiam quão grandes coisas havia Deus realizado naquela alma de eleição. Nenhuma, porém, pode penetrar no seu misterioso segredo. A santa já não vivia, nem respirava senão para o coração dulcíssimo de Jesus. A sua imagem estava de contínuo presente ao seu espírito, e como um sol, a iluminava com os seus raios. Se a só vista daquele coração adorável nos causava tanta impressão em nós, tão frios e lânguidos no amor de Deus, e tanto nos excita a piedade mais terna, qual não deveria ser o amor que despertaria no coração de Margarida, tão pura, tão cheia de caridade celeste? Vamos também nós, pressurosos, à imitação do discípulo amado, descansar sobre o seu peito adorável, para auscultar-lhe as palpitações misteriosas e atingir nele a humildade e a doçura de que ele próprio se proclamou mestre. Jesus conservou-o escondido no seu peito durante 16 séculos, mostrando-o apenas a uma ou outra alma privilegiada. Agora, porém, revela-o a toda a Igreja e, enquanto o sustenta numa das mãos, com a outra convida a todos a virem a ele e beberem as águas de vida eterna que jorram sem cessar daquela ferida. Capítulo 17. Segunda revelação, sentidas queixas, a comunhão da primeira sexta-feira do mês e a hora santa, da morte à vida, dúvida angustiosa.
A segunda revelação realizou-se no ano seguinte. Uma vez em que estava exposto o Santíssimo Sacramento, narra a santa, senti-me toda concentrada em mim mesma por um recolhimento extraordinário. Apresentou-se-me Jesus Cristo, meu docíssimo Mestre, todo radiante de glória, com as suas 5 chagas a resplandecerem como 5 sóis. Da sua humanidade sacratíssima caíam chamas por toda a parte, mas principalmente do seu adorável peito, que ardia como uma fornalha. Abrindo, descobriu-me ele o seu amantíssimo coração, nascente viva de todas aquelas labaredas. Patenteou-me as maravilhas inefáveis do seu amor, e até que excesso de caridade este o havia impelido ao amor dos homens, dos quais só recebia ingratidões. Isto, acrescentou, é mais doloroso do que tudo que sofri na minha paixão, tanto que, se me retribuísse o que fiz com algum sinal de amor, teria por pouco tudo o que sofri por eles, e quisera, se fosse possível, fazer ainda mais. Entretanto, só correspondem com fresas e repulsas a todas as minhas solicitudes. Dá-me ao menos tu esta alegria, suprindo quanto puderdes a sua ingratidão. Assim, depois de ter mostrado na primeira revelação o verdadeiro princípio da nova devoção, isto é, um amor, cujo fogo não podia conter no seu peito, Nosso Senhor agora lhe revela o caráter. Será uma reparação honrosa, uma expiação de todos os delitos do mundo, uma consolação para o seu coração abandonado. Margarida, humilde, desculpou-se alegando a sua insuficiência. Toma, replicou-lhe Jesus, o com que possas suprir ao que te falta. E dizendo isto, abriu-se o coração divino e desprendeu-se dele uma chama tão ardente que lhe fez pensar ficaria toda consumida. Não podendo resistir-lhe ao ardor, pediu ao Senhor tivesse compaixão da sua fraqueza. Jesus respondeu-lhe que não temesse, pois ele seria sua força. Pediu-lhe 2 coisas, para dispô-la ao cumprimento dos seus desígnios. Em primeiro lugar, que comungasse todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, para reparar as injúrias que recebia no Santíssimo Sacramento. Em segundo lugar, que se levantasse todas as semanas na noite de quinta para sexta-feira, entre as 11 e a meia-noite, e se prostrasse durante 1 hora com face à terra, em expiação de todos os pecados dos homens, e para consolar o seu coração deste sensível abandono, do qual o sono dos apóstolos no Jardim das Oliveiras era apenas um ligeiro anúncio e uma pálida imagem. Durante estas maravilhas, a santa estava fora de si e já não sentia nem via nada do que se passava na terra. Tiveram que retirá-la de lá e, visto como não respondia nem podia manter-se em pé, levaram-na à presença da superiora. A voz de obediência chamou-a a si. Narrou então a madre tudo o que se passara entre ela e o esposo divino. A prudente diretora, para conservá-lo humilde no meio de graças tão assinaladas, mostrou que não acreditava e humilhou-a de 1000 maneiras. Margarida experimentou com isso um grande prazer e a mesma satisfação que os homens do mundo sentem ao verem-se honrados. Via-se de tal maneira culpada e cheia de confusão que qualquer tratamento rigoroso lhe parecia por demais suave. Assim procedem os santos. Quanto mais se veem honrados por Deus, mais se abaixam e se humilham na consideração do seu nada. Mas o fogo de amor que a devorava causou-lhe uma febre contínua, que ela suportou com grande alegria, sem dizer palavra, até que lhe faltaram as forças para se conservar em pé. Entretanto, diz ela, nunca senti tanta consolação, porque todo o meu corpo sofria dores horríveis, as quais saciavam, em parte, a sede extrema que eu tinha de sofrer.
Este fogo devorador só se alimenta e se contenta com o lenho da cruz, com toda sorte de desprezos, humilhações e dores. Nunca sentia sofrimentos iguais aos que padecia com a privação deles. A febre era escaldante e agravava-se em acessos continuados, sem haver remédio algum capaz de lhe atenuar a intensidade. A superiora, pesarosa em extremo, aproximou-se do leito da agonizante e ordenou-lhe, em nome da obediência, que pedisse a Deus a saúde, dizendo que, com este sinal, reconheceria que tudo o que nela se passava provinha do céu. Prometeu deixá-la comungar nas primeiras sextas-feiras de cada mês e permitir-lhe a hora de oração na noite de quinta para sexta. Margarida sentiu forte repugnância em pedir a cessação dos seus sofrimentos, mas a voz da obediência não hesitou. Coisa admirável! Apenas acaba de proferir uma breve oração, cessou a febre, o pulso normalizou-se e ela readquiriu a primitiva saúde, voltando imediatamente a atender aos exercícios da comunidade. Jesus, porém, que conforme lhe prometera, queria iniciá-la nas dores da sua paixão, depois de a ter curado, permitiu que fosse amargurada de um modo atroz. A cura instantânea da enfermidade que já lhe estava entreabrindo o sepulcro despertou a atenção de toda a comunidade. E a superiora julgou oportuno mandar examinar por pessoas competentes as graças assinaladas que ela recebia. A santidade da irmã era evidente, tendo, porém, 26 anos de idade e só 2 de profissão. Não poderia ela ser iludida pelo espírito maligno, transfigurado em anjo de luz? As visões que ela narrava eram extraordinárias, inauditas. Não seria prudente pedir conselhos a pessoas instruídas? Parece, porém, que nas conferências que teve com os seus examinadores, a santa, tímida e humilde como era, se tivesse explicado mal, sendo-lhe, por este motivo, pouco favorável o julgamento. Disseram-lhe que em todas aquelas visões havia muita fantasia, um pouco de seu temperamento, e talvez mesmo algumas ilusões do espírito maligno. A infeliz Margarida sentiu o coração transpassado pelo cutelo da dor e bebeu a largos haustos no cálice da paixão. Persuadindo-se que estava no erro, fazia todos os esforços para resistir às graças extraordinárias com que Deus a visitava. Como, porém, nada conseguia, sobreveio-lhe a dúvida cruel de que estivesse sido abandonada. É impossível descrever as inquietações e as angústias que sobrevieram à sua alma, abandonada, assim, às agonias do Getsêmani. Um dia que experimentava todas as dores do Calvário e expandia o seu coração angustiado aos pés do Santíssimo Sacramento, o seu único conforto e refúgio no meio do abandono total dos homens, pareceu-lhe ouvir uma voz dizer-lhe: tem paciência e espera que venha o meu servo. Não compreendeu de pronto a que aludiam aquelas palavras, mas estas calaram-lhe no espírito como celeste bálsamo, pois entendeu que Deus viria em seu auxílio em tempo oportuno. Capítulo 18. O enviado do céu, terceira revelação, a festa solene do Sagrado Coração de Jesus, as primícias das adorações ao coração divino, a união de 3 corações. Deus Nosso Senhor lhe enviava de fato um religioso dotado de eminente virtude e ciência profunda, para esclarecê-la nas suas dúvidas e assegurar-lhe que, vindo do céu todas as suas visões, nada havia de temer. Esse religioso foi por Deus escolhido entre os padres da Companhia de Jesus para recompensar esta congregação dos serviços prestados à Igreja. Os padres da Companhia tinham educado boa parte da juventude europeia, civilizado o Paraguai, evangelizado o Japão, derramado seu sangue em 1000 regiões inóspitas, enriquecido a civilização das numerosas descobertas, posto um dique poderoso à heresia protestante e jansenista, e embalsamado o mundo com o perfume das mais belas virtudes.
Cláudio de La Colombière era enviado como superior da residência de Paray. Convidado a fazer uma conferência às irmãs da Visitação, apenas Margarida o divisou. Pareceu-lhe ouvir estas palavras: É este o que eu te envio. Parece que Deus revelara àquele padre tudo o que se passava na alma da santa, porquanto na confissão lhe falou como se muito a conhecera, apesar de nunca ter estado em Paray, nem em Hautecourt. Pouco tempo depois, teve o padre de La Colombière uma conferência com Margarida, a qual lhe manifestou todas as graças de que o Senhor acumulava, os juízos pouco favoráveis que recebera e a dúvida angustiosa de ser presa das astúcias do espírito maligno. O santo religioso assegurou-lhe que nada havia a temer no que ela praticava, uma vez que não se afastasse nem uma linha da voz da obediência, que devia seguir o espírito que a animava, entregando-lhe todo o seu ser para se sacrificar e se imolar segundo a vontade dele. Admirou a grande bondade divina que não se cansava das suas resistências e exortou-a a apreciar os seus dons e a receber com respeito e humildade as frequentes comunicações e os tratamentos familiares com que a distinguia, acrescentando que ela devia dar contínuas ações de graças a tão grande misericórdia. E tendo-lhe ela observado que o divino esposo a seguia tão de perto, sem exceção de tempo e de lugar, que ela não podia fazer oração vocal e com todos os seus esforços não conseguia rezar o rosário, o iluminado religioso disse-lhe que não fizesse violência e se contentasse de rezar as orações vocais de pura obrigação. Estas palavras deram luz ao espírito de Margarida e restituíram-lhe a paz. Entretanto, aproximava-se o grande dia da terceira visão. Até aqui, a humilde donzela tinha recebido favores íntimos e Jesus lhe pedira práticas individuais. Agora, devia confiar-lhe a missão pública de tornar conhecido e amado o seu adorável coração e conseguir que toda a Igreja, desde o Papa, que assim já tiara suprema, até a humilde monja do claustro, desde o príncipe até o vassalo, viesse prostrar-se diante dele para lhe render homenagem. Era durante a oitava do Santíssimo Sacramento, a 16 de junho de 1675, a santa estava ajoelhada com os olhos fitos no tabernáculo. De repente apareceu-lhe Nosso Senhor sobre o altar e, mostrando-lhe o seu divino coração, disse-lhe: Eis aqui o coração que tanto amou aos homens, nada poupando até definhar e consumir-se para dar testemunho do seu amor. Eu, neste mistério de amor, da maior parte dos homens só recebo ingratidões, irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos com que me afligem neste sacramento de amor. E o que me é mais doloroso, acrescentou com um acento que calou profundamente no coração de Margarida, é que estes são corações a mim consagrados. Pediu-lhe então que fizesse estabelecer na igreja uma festa especial para honrar o seu divino coração. É por isso que te peço que na primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, me seja dedicada uma festa particular para honrar o meu coração, participando naquele dia da Santa Comunhão e fazendo honrosa emenda e reparação, decorosa pelas indignidades que ele recebe. E eu te prometo que o meu coração se dilatará para expandir com abundância as riquezas do seu amor sobre todos aqueles que lhe prestarem essa honra ou procurarem que por outrem lhe seja prestada. É esta a revelação mais célebre e que contém tudo o que concerne a devoção do coração divino de Jesus. O seu princípio, que nada mais é do que o amor infinito de Deus pelos homens. O seu objeto é o de oferecer um culto de reparação, de conforto e de honrosa emenda. O seu caráter, que é o de ser um culto público, prestado por toda a Igreja. Por fim,
os seus efeitos, que consistem numa nova efusão de amor divino na Igreja, e mais particularmente nas almas pias, para que se tornem propagadoras e apóstolos. Esta revelação foi mais tranquila. Produziu-lhe uma serena alegria e nenhuma das fortes emoções que caracterizam as duas primeiras. A humilde donzela sentia-se recolhida, atenta, feliz. Admirou-se unicamente da missão que lhe era confiada e perguntou a Jesus como deveria proceder. O esposo divino respondeu-lhe que fosse ter com o seu servo, o qual lhe tinha sido por ele expressamente enviado. O venerável padre de La Colombière, ouvindo a narração daquela visão maravilhosa, pediu-lhe que lhe a desse por escrito, a fim de a estudar atentamente e meditá-la na oração e no recolhimento. Depois de maduro exame, iluminado pelo céu, declarou à santa que aquela revelação vinha sem dúvida de Deus e que nela podia confiar. Tranquilizada pelas suas palavras, Margarida ajoelhou-se diante do coração divino e consagrou-se solenemente a ele, prestando-lhe por primeira uma das mais puras homenagens. O venerável padre de La Colombière uniu-se a ela, consagrando-se também ao coração de Jesus. Era na sexta-feira, 21 de junho de 1675, o dia seguinte ao da oitava de Corpus Christi, exatamente o designado pelo Divino Salvador para se celebrar a festa em toda a cristandade. Assim recebia, na pessoa de um santo sacerdote e de uma humilde donzela, as primícias daquelas adorações que a Santa Igreja inteira, de Levante a Poente e do Setentrião ao meio-dia, devia prestar-lhe dentro em breve. Ó coração dulcíssimo, templo augusto da Santíssima Trindade, fornalha ardente do supremo amor, límpida nascente de vida eterna, prostro-me eu também à tua presença e consagro-me inteiramente ao teu serviço, prometendo trazer a teus pés a quantos puder e tornar-te conhecido e amado por todos. Comunica, eu te suplico, ao meu coração uma centelha do teu amor, ardente, para que ele se consuma em holocausto e só por vós palpite. Quero viver ao sopro suave da tua devoção e morrer apertando o teu coração contra o meu, dormindo o sono da morte sobre o teu peito adorável, à imitação do discípulo amado. Depois da Santa Comunhão, Margarida foi arrebatada em espírito e viu o divino coração sob a forma de uma fornalha ardente, a despedir chamas de todas as partes. Viu depois outros dois corações, o do padre de La Colombière e o seu, os quais iam unir-se e abismar-se naquelas chamas. Ao mesmo tempo, ouvia-se: é assim que o meu santo amor une para sempre estes três corações. Jesus acrescentou que queria que aqueles dois corações fossem, no seu coração divino, como irmão e irmã, que repartem igualmente a herança de seu Pai. Precisamente assim, se tornariam participantes dos tesouros de graças que encontrariam da união com Ele. Mais de 2 séculos já se passaram desde aquele dia memorando, e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus espalhou-se por todo o mundo. Na primeira sexta-feira de cada mês, a mesa eucarística enche-se de almas piedosas que desejam ressarcir o coração divino dos ultrajes e dos desprezos dos homens. Na noite de quinta para sexta-feira, numerosos cristãos, jovens esposos, mães de família, virgens consagradas a Deus, sacerdotes, levantam-se para sofrer com ele e participar na meditação e na penitência das angústias do Getsêmani. Por toda a parte, na primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, o coração do mundo católico palpita de amor por ele, oferecendo-lhe flores e incenso, e no auge da alegria, contempla as doces maravilhas da sua grande caridade. Numa palavra, o coração divino vence, reina, triunfa sobre as indiferenças do homem. Capítulo 19.
um segredo das obras divinas, o adeus do venerável padre de La Colombière, o Calvário de Margarida, a fotografia de Jesus crucificado. Por que será que Deus confiava a uma humilde virgem, escondida no fundo de um mosteiro, numa vila quase ignorada, a difícil missão de tornar conhecido seu coração divino? Não se sentava, porventura, na cátedra episcopal de Meus, aureolado de glória, Benigno Bossuet, o rei da eloquência francesa, a águia sublime que voava sobre os píncaros mais altos do pensamento humano? Se Deus lhe tivesse manifestado a nova devoção, ele em breve a teria defendido e propagado com a sua palavra eloquente, que comovia o cristianismo. Em Cambrai estava o douto e piedoso bispo Fenelon, o qual, conquanto não igualasse o gênio de Bossuet, era dotado de uma ternura de coração, alma pura, sentimentos nobres e elevados. Havia pouco, expirava placidamente no ósculo do Senhor, o apóstolo da caridade, o pai dos pobres, São Vicente de Paulo. Por que não confiava a Deus a nova missão a estes grandes homens? A resposta é fácil. Deus queria triunfar com a fraqueza, servir-se de um instrumento pobre para demonstrar que tudo provinha dele. É um desígnio que se encontra a cada página da história da Igreja e que o glorioso apóstolo São Paulo já explicou eloquentemente nas suas epístolas. Entretanto, Margarida era privado do seu único apoio. O padre de La Colombière era mandado à Inglaterra como capelão e confessor da duquesa de York, Maria de Modena, princesa católica, casada com o herdeiro presuntivo da coroa da Inglaterra. O santo sacerdote partia prontamente, como partem os soldados e os religiosos, depois de ter escrito um bilhete à santa, recomendando-lhe o abandono em Deus e a humildade. Margarida, iluminada por Deus de uma luz profética, respondeu-lhe, recomendando-lhe a coragem no meio das dificuldades, a doçura em face dos inimigos, a humildade nos acontecimentos. Veremos mais tarde a perseguição cruel e a prisão que teve de sofrer, vítima de uma tenebrosa maquinação dos protestantes ingleses. Margarida achou-se, portanto, só à frente da sua difícil missão e teve medo. Mas Jesus lhe fez ouvir uma voz no fundo do coração. E não te basta o meu auxílio? Estas palavras consoladoras a reanimaram e deram coragem. Antes, porém, de revelar ao mundo os mistérios do coração divino, transpassado pela lança, coroado de espinhos, encimado pela cruz, devia experimentar em si mesma todas as angústias que ele experimentou no Getsêmani, no pretório e nos píncaros sangrentos do Gólgota. A alma de todo cristão deve ser a imagem de Jesus, como foi o sudário da Verônica. Mas a alma dos santos deve recebê-la mais perfeita, mais sangrenta. Já vimos como, enchendo de delícias inefáveis a sua dileta esposa, no noviciado e no dia da profissão, tinha-lhe anunciado uma cruz longínqua, que, em dor e amargura, igualaria aquelas alegrias. Chegou a hora do Calvário de Margarida. A cruz, os cravos, os espinhos, os açoites estão prontos para a crucifixão da santa. Cessam os esplendores do Tabor. Sobrevém a sombra ensanguentada do Gólgota, que a cobrirá por muito tempo. Longe de amedrontar-se e temer, a heróica Virgem suspirou sempre pela hora da provação e da dor. Em breve, ver-se-á satisfeita. Começaram a aparecer dolorosos sofrimentos físicos. A pouca saúde que lhe restava desapareceu e começou a definhar rapidamente. Uma manhã, enquanto estava tirando água de um poço no meio do pátio, o balde cheio e já próximo à borda, escapou-lhe das mãos e caiu ao fundo com grande violência. O eixo, girando com toda velocidade, atingiu com
com o cabo o rosto da infeliz Margarida, partindo-lhe muitos dentes e atirando-a ao chão coberta de sangue. Correram as irmãs aterradas, levantaram-na, transportaram-na para a enfermaria. Voltando a si a santa, sorriu suavemente para as companheiras, que chorosas aí estavam tratando, satisfeita por poder participar das dores do seu celeste esposo. Compreendeu então o significado da visão que tivera pouco antes. A santa hóstia apareceu-lhe radiante como um sol, e através daquela luz viu Nosso Senhor que tinha nas mãos uma coroa de espinhos. Pondo-lhe na cabeça, dizia: Minha filha, recebe esta coroa, precursora da que em breve te será dada, a fim de que por ela te tornareis semelhante a mim. De fato, a partir daquele dia, pareceu-lhe trazer a fronte apertada por uma cinta de ferro, a qual lhe causava tão horríveis dores de cabeça, que muitas vezes nem sequer podia apoiar a testa no travesseiro e conciliar o sono. Aquela heroína, porém, sentia-se feliz por viver conforme ao seu esposo, coroado de espinhos. Confesso, dizia, que me sinto mais reconhecida ao meu soberano mestre por essa preciosa coroa do que se me tivesse dado todos os diademas dos maiores monarcas da terra. E tanto mais que ninguém ma pode arrebatar. Esta coroa me coloca muitas vezes na feliz necessidade de velar e entreter-me com o único objeto do meu amor, não podendo reclinar a minha cabeça sobre o travesseiro, à imitação do meu divino mestre, o qual não podia apoiar a sua sobre o leito da cruz. Sentiu ao mesmo tempo redobrar aquela sede misteriosa de que já estava devorada, sem que bebida alguma pudesse acalmá-la. Já dissemos que sentia em seu lado uma ferida misteriosa, como que aberta pela lança. Só lhe faltava, pois, a cruz para se assemelhar ao seu celeste esposo. A sua cabeça já estava cingida de espinhos, o costado invisivelmente chagado, os lábios continuamente ressequidos pela sede. A cruz colocou-lhe sobre os ombros o divino Salvador. Apareceu-lhe com o santo lenho na mão e disse-lhe: Recebe, filha, a cruz que eu te ofereço e enterra-a no teu coração. Ela te fará sentir tormentos invisíveis aos homens, dolorosíssimos e ininterruptos. A partir daquele dia, a nossa santa tornou-se um como empório de dores e sofrimentos, e cada um dos seus membros era assinalado pelo estigma de Jesus Cristo. Apesar da sua energia e da sede insaciável de sofrer, a cruz tornava-se-lhe às vezes tão pesada que sentia a tentação de a depor. Nosso Senhor intervinha então em pessoa para lhe fazer sentir todas as agonias do Calvário. Um dia, entre outros, estando ela enferma, de cama, e procurando um alívio no mudar de posição, apareceu-lhe logo Jesus e disse-lhe com voz inefável: Quando eu carregava a cruz, não mudava de ombro. Margarida, no princípio do seu noviciado, prostrara-se à presença de Deus e lhe oferecera o seu coração como uma tela preparada, a fim de que ele, sobre ela, gravasse a imagem do seu divino Filho. A fotografia de Jesus martirizado era agora perfeita.